Eu sou o professor Danilo Delarco, advogado, professor do curso de Direito da Unifil. E hoje eu vou apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. O tema do nosso programa de hoje é um tema bem interessante, temas polêmicos sobre o direito previdenciário, sobre a aposentadoria. No programa passado a gente falou um pouquinho sobre aposentadoria por idade, tempo de contribuição, e hoje a gente vai falar de alguns temas que são bem polêmicos e que a gente tem uma dificuldade um pouco de entender isso no dia a dia. Por exemplo, você já ouviu falar em grande invalidez? Você já ouviu falar em extinção da invalidez por ato ilícito? Você já ouviu falar em auxílio-doença parental? Pois é, isso existe, e quem está aqui hoje para esclarecer esses pontos para nós e tirar as nossas dúvidas sobre esses temas é o professor Dr. João Alves Dias Filho. Ele é advogado previdenciário e professor do curso de Direito da Unifil. Professor João, obrigado mais uma vez pela presença. E hoje a gente vai discutir um pouquinho temas que a gente não costuma ler e ver no dia a dia de uma advocacia previdenciária ou que as pessoas estão acostumadas. Mas são temas interessantes e que é importante que as pessoas saibam que exista isso no direito previdenciário. É exatamente isso. Obrigado novamente pelo convite. Hoje a gente vai falar de um tema mais espinhoso, um tema que não é tão corriqueiro no dia a dia. Mas vamos lá, polêmico, tem divergência, Isso. Vamos ver se a gente consegue explicar essa situação. Então vamos lá, primeiro aí. tema, professor, é sobre a questão do auxílio-doença parental. O que é isso e como é que se consegue esse benefício? Então vamos lá. Auxílio-doença parental é um benefício que não é previsto na legislação do direito brasileiro, pelo menos não no regime geral, no INSS. Mas a doutrina tem aceitado esse chamado auxílio-doença parental. O que é o auxílio-doença parental? Existe o auxílio-doença, o tipo comum, que é aquele benefício temporário para quem é segurado da Previdência Social, quem está pagando Previdência Social, e se ficar incapacitado, o INSS paga durante o período que a pessoa está incapaz. Mas o auxílio-doença parental é uma espécie que a pessoa, quem está incapacitado, não é o segurado, por isso que o INSS não aceita esse tipo de situação. Então vamos deixar bem claro que esse tipo de situação não é aceita na Agência da Previdência Social. Isso tem algumas decisões jurisprudenciais, tá? Então, um exemplo às vezes fica mais claro para entender. Eu, segurado da Previdência Social, estou incapacitado. Se eu ficar incapacitado, eu vou receber o auxílio-doença comum. Agora, eu, segurado da Previdência Social, tenho um filho e o meu filho, que não é segurado da Previdência Social, fica incapacitado. E aí eu preciso parar de trabalhar para cuidar, exatamente, para cuidar do meu filho. A legislação não permite esse tipo de situação. Mas como é que eu faço? Eu não posso sair do emprego e eu preciso do cuidado. Por exemplo, meu filho está internado num hospital. Então eu pediria o benefício, falando, olha, eu sou o segurado, eu contribuo, eu tenho os requisitos, mas a perícia, a incapacidade, ela é feita no filho. Então eu tenho que provar que quem está incapaz não é o segurado, é o filho. E aí eu me ausento do trabalho, a Previdência Social me paga o benefício pela incapacidade do meu dependente. E seria, em tese, o mesmo valor do benefício do auxílio-doença normal. Todos os requisitos vai olhar para o segurado. Ah, tá. Como se fosse ele. Como se fosse ele. Só a incapacidade é que vai verificar na criança. E isso é em relação ao dependente do segurado ou teria que ser só filho? Por exemplo, se fosse o pai, que a pessoa cuida, a mãe, e está com uma doença terminal, precisa se afastar para cuidar, também daria para... Exatamente, porque os pais também são dependentes pelo regime geral da Previdência Social. O pai é dependente de segunda classe, a gente fala assim, e também poderia pedir o pai com Alzheimer. Cônjuge ou filho, ascendente ou descendente, no caso ali de primeiro grau ali. No caso. Perfeito, eles são dependentes, então eu poderia ter direito. Então esse que é o chamado auxílio-doença parental. E a jurisprudência tem concedido esse benefício? Ou seja, alguns juízes têm dado, os tribunais têm confirmado esse benefício? Tem jurisprudência a favor, tem jurisprudência contrária, tá? Mas tem decisões favoráveis. Inclusive isso tem um projeto de lei no Congresso para tornar isso lei, né? Porque isso hoje depende da doutrina, da jurisprudência, mas já há um projeto de lei no Congresso para tornar isso lei. Então, se alguém que está nos assistindo, que está passando uma situação dessa, em que o filho ou o pai ou a mãe, que é dependente dele, está passando por sérios problemas, ele teria que deixar o trabalho para poder cuidar, ele poderia então atrás de um advogado especialista na área de direito previdenciário para verificar a possibilidade desse direito. Exatamente. Normalmente vai se dar entrada primeiro no INSS, é isso? O INSS vai negar
Ou já poderia ingressar? O INSS nega isso. É importante que benefício previdenciário a gente, em regra, pede primeiro no INSS. Só que nesse caso tem um posicionamento que fala, como já sabe de antemão que o INSS não vai aceitar, precisaria nem passar não por lá, precisaria então. nem passar Aí teria que por lá. ingressar com ação com judicial. pedido judicial, com certeza. Interessante. O outro tema, professor, é relacionado à extinção da aposentadoria por invalidez por ato ilícito, né? Primeiro, quem que tem direito à aposentadoria por invalidez? Tá. A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário que depende dos requisitos, carência, qualidade segurada, ou seja, tempo mínimo de pagamento, tem que estar contribuindo para a Previdência Social e tem que provar uma incapacidade permanente, ou seja, diferentemente do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, presume-se que o benefício vai ser definitivo, a incapacidade vai ser definitiva, sem possibilidade ou em tese de cura. Então, por ato ilícito, tem uma discussão hoje que se fala o seguinte, será que uma pessoa que está cometendo um crime, está cometendo um delito, no ato cometendo um assalto, e no assalto ela leva um tiro e fica inválida. Ela era segurada da Previdência Social, ela contribuía para a Previdência Social, mas por conta de um ato ilícito que ela estava praticando, nesse ato ilícito ela ficou incapaz. Se não fosse um ato ilícito, ela iria receber a aposentadoria por invalidez perfeitamente. A discussão é, será que essa pessoa que comete um ato ilícito pode se beneficiar da sua própria torpeza? É isso então, é bem discutível. A questão é justamente porque a invalidez vai se originar da prática de um ato ilícito. Ou seja, a pessoa, na hora que está ali cometendo um crime, furtando, ou roubando mesmo, né, com violência, e aí pode acontecer de ter um acidente ou fugindo da polícia, né, tomar um tiro, e aí ficar ali incapacitada, paraplégica, tetraplégica, né? E aí que vem essa discussão. E como que está essa discussão? Tá, então, isso é bem polêmico, mas assim, tem um entendimento que ela tem direito a receber. Mas na lei não tem previsão expressa disso também. Não, ela tem direito a receber. Por que ela teria direito a receber? Primeiro, porque a lei não fala nesse sentido. E mais do que isso... Se a lei não proíbe, então... Exatamente, permite. E ela pagava a Previdência Social, ela era assegurada a Previdência Social, ela tinha todos os requisitos para receber o benefício. Mas, por outro lado, vai falar assim, olha, ninguém pode se valer da sua própria torpeza. O direito também protege os princípios. Ninguém pode se beneficiar de um ato ilícito. Então, tem um posicionamento que fala que tem direito, porque ela cumpriu os requisitos para receber o benefício, e outros que não, porque ela não pode se valer de um ato ilícito que a lei veda esse tipo de situação. E aí não teria nada a ver com auxílio reclusão, porque no caso essa pessoa, se ela fosse presa, sofreu acidente, mas ela estaria em tese, teria que ser presa, né? Sim. Então ela, vamos imaginar, perdeu um pé, perdeu a mão, teve uma incapacidade ali que vai ser inviável mesmo conseguir trabalho em algumas atividades, mas ela não vai ser presa nessa situação aí, para ter invalidez. Não, Se ela tiver auxílio reclusão, ela não pode ter, se a família, no caso, receber auxílio reclusão, ela não pode ter invalidez ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, são coisas distintas. Mas é boa a sua pergunta para a gente deixar isso bem claro, que a questão do auxílio reclusão é um outro benefício previdenciário. E o auxílio reclusão, ele não é para o segurado, não é para quem cometeu o crime, é para os dependentes, né? A pena de um não pode passar para o outro. Então, o auxílio reclusão, quem iria receber não é quem cometeu o ato ilícito, seria a família, os dependentes, o filho, a esposa. E no caso também depende do valor da renda, né? O auxílio reclusão ele tem não é todo preso que tem direito, ele só tem direito o preso de baixa renda. Exatamente. É uma questão bem polêmica essa questão por ato ilícito, porque da invalidez, né, por ato ilícito, porque vai cair justamente nessa discussão que a sociedade está, né? Ou seja, além do cara ter cometido um crime, exatamente, se beneficiar, vai se beneficiar e a sociedade ainda vai pagar para ele em razão do acidente que ele sofreu, né? Exatamente. Mas tem decisão jurisprudencial? Tem, aqui inclusive favorável? Tem decisões aqui do tribunal, da turma recursal do próprio Paraná, já foi chamado a julgar isso aqui. Tem uma decisão de 2-1. Tinha que ser segurado. Isso, então, segurado. Estou falando da pessoa que é segurado, porque senão havia já contribuição nega e tal. E aí pratica um crime, sofreu um acidente ali, e aí ficou inválida, e aí o Estado, a União, no caso o INSS, teria que pagar para essa pessoa. Aqui no Paraná tem uma decisão da turma recursal de 2 votos a 1. 2 votos contrários e 1 voto a favor para pagar o benefício. Então, interessante.
E se você está gostando, não saia daí, a gente vai chamar um intervalo e voltamos já. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEM Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima, conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na UAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br. Voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Bom, a gente está falando sobre temas polêmicos de aposentadoria. E agora, professor João, tem um tema, né, que a gente verifica e parece que tem alguma coisa legislada, né, sobre a grande invalidez. O que é isso, grande invalidez? Por que grande invalidez? Tem alguma coisa? Porque os dois temas que nós colocamos no bloco anterior não havia base legal, mas a gente já viu decisões jurisprudenciais favoráveis. E agora, essa questão da grande invalidez, tem base legal? Não tem? O que é essa grande invalidez? A grande invalidez, diferentemente dos pontos anteriores, ela tem previsão legal. A grande invalidez está lá na lei de benefício prevista para aposentadoria por invalidez. Então, o que é aposentadoria por invalidez? Aquele benefício para a pessoa que está incapacitada. Só que a lei não exige um estado vegetativo, ela exige somente que a pessoa não tenha condições de exercer suas atividades. Então, se ela está incapacitada, permanentemente, ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Só lembrando que vai ter uma perícia que vai constar. Obrigatoriamente precisa passar por perícia médica para comprovar a incapacidade. E aí, comprovou a incapacidade, ela vai receber. Só que tem situações que a incapacidade é tamanha, que a pessoa precisa do auxílio de uma terceira pessoa, ou seja, uma pessoa que é acamada, precisa de alguém para auxiliar, tetraplégico, alguém para auxiliar você. As necessidades diárias, se trocar, fazer higiene pessoal, então você precisa de uma terceira pessoa. Às vezes sofre um AVC, E nesse caso, a lei fala de grande invalidez, ou seja, a lei garante a todo aposentado por invalidez que comprovar a necessidade do auxílio de um terceiro um adicional de 25% no valor do benefício. Isso é muito importante porque muita gente está assistindo a gente, pode estar numa situação ou conhecer alguém numa situação dessa, e às vezes não tem noção esse de que direito. Existe. Ela pode pedir 25% a mais no valor do benefício. E olha que interessante, esses 25% a mais não é para pagar um terceiro, não é o terceiro que vai receber, não é o ajudante que vai receber, é o próprio segurado. E ele presume-se que com aquele dinheiro a mais... vai auxiliá-la a pagar o terceiro. Exatamente. Então é um adicional de 25% no valor do benefício. Mas então vamos... Quem está nos assistindo? Está numa situação dessa em que tem em casa um pai, uma mãe, um filho, sei lá, que está aposentado, um cônjuge por invalidez e tem uma situação, está numa situação que é realmente grave ou, enfim, que não tem condições de ficar sozinha e a pessoa precisaria da ajuda desse terceiro, né? E a família está ali tentando bancar e tal. Só que a família às vezes não recebe esses 25%. Qual que é o procedimento? Vai ter que fazer uma perícia também, ou seja, o INSS tem que constatar? Qual é o procedimento que essa família deveria seguir agora? Ou seja, agora estou assistindo, vi que é possível esses 25%. Ela vai atrás de um advogado, vai direto no INSS? Qual que é o procedimento a ser adotado para conseguir esse adicional? Primeiro ela vai na Previdência Social, ela pede esse adicional. E esse aí obrigatoriamente vai ter que fazer uma perícia para comprovar a necessidade do auxílio do terceiro. Da gravidade. Isso daí. Então, pedindo esse adicional, passa por perícia médica a cargo da Previdência Social. Se o INSS não conceder esses 25%, aí você pode entrar com o pedido na Justiça. E aí vai ser feita uma perícia judicial para comprovar essa necessidade do auxílio do terceiro. Entendi. Professor, tem um outro tema, o último tema que a gente
pretende tratar aqui é ligado ao LOAS. Existe uma coisa chamada LOAS, que é um benefício assistencial. Existem algumas polêmicas em relação a esse benefício, porque algumas pessoas recebem, às vezes, alguma herança ou têm algum patrimônio, mas não possuem uma renda, né, adequada, e uma renda baixa, possui uma renda muito baixa, e segundo a legislação, justamente esse benefício é para auxiliar pessoas de baixa renda. Então, primeiro, o que é o LOAS? Quem que consegue esse LOAS? E se uma pessoa que tem um imóvel, que tem um patrimônio, mas não tem uma renda efetiva, ou seja, a renda dela é baixa, ela recebeu uma herança, um imóvel aqui em Londrina, por exemplo, na região da Gleba, e ela não tem uma boa renda, ela ganha pouco, ela ganha lá um salário mínimo, né? E comprovadamente, ela conseguiria, para um filho, para alguém que tem um problema na família, ela conseguiria esse benefício ou não? Vamos lá. Hoje foram várias perguntas, hoje os temas só temas espinhosos, né? Temas difíceis. Mas vamos lá. LOAS é um benefício assistencial, como você bem disse. Não precisa ser segurado para receber. Não precisa ser segurado, ele é pago pela Previdência Social, mas ele se trata de um benefício assistencial. Quem tem direito ao LOAS? O deficiente e o idoso. O idoso, quem tem mais de 65 anos. Só que além de ser ou deficiente... Pessoas têm filhos com deficiência... Com deficiência, pode ter direito. Só que não basta ter a idade, os 65 anos, ou não basta ter a deficiência. Além disso, o requisito é cumulativo. Você tem que ser baixa renda. Quem é baixa renda de acordo com a lei? Quem tem renda familiar de até 1/4 de salário mínimo. Então hoje está em torno de 220 Ou seja, reais. cada pessoa da casa, eu colocaria lá, tem 4 pessoas na casa, não pode ter ninguém... A soma de tudo isso daí dividido por 4 não pode passar de 1/4 do salário mínimo, que hoje o salário é 954. Ou seja, realmente é baixa renda mesmo. Baixa renda. Por isso que o nome já fala benefício. baixa renda, mas é realmente uma renda muito baixa, né? Exatamente. E aí, então, para conseguir o benefício tem que ser ou deficiente ou idoso e, além disso, tem que ser baixa renda. Por isso que é difícil de conseguir. E uma discussão hoje, essa que você bem disse, a questão do imóvel. A lei não fala se a pessoa pode ter um imóvel ou não. Mas vamos pensar que a pessoa tem um imóvel, ela não tem renda, ela é baixa renda, recebeu de herança, por exemplo, ou comprou uns anos atrás, quando tinha uma boa renda, comprou um imóvel. Isso. Hoje, esse fato de ter um imóvel impede dela receber o benefício? Tema polêmico, porque se tem que provar a discussão hoje se o critério de miserabilidade de baixa renda, ele é absoluto ou relativo. Então você poderia falar assim, bom, peraí, ela tem um imóvel, então ela vende o imóvel e deixa de ser baixa renda, não precisa do auxílio do Estado. Agora, eu recebi aquilo de herança, um imóvel que veio dos meus avós, então, e a lei não fala isso. Se eu não tenho renda, que a pessoa tem que vender. Exatamente. Então tem essa discussão se eu preciso ou não dispor disso. Tem alguém conseguindo isso judicialmente? Ou seja, acontece da pessoa não querer vender o imóvel porque ela recebeu, ou porque há 20 anos atrás ela conseguiu adquirir esse imóvel, 15, e agora ela vive numa situação de crise, já não consegue uma boa renda, tem um filho portador de deficiência, ou tem um idoso dentro de casa. É possível a pessoa conseguir? Sim, isso aí inclusive está discutindo diariamente. Vamos pensar até talvez mais no idoso, porque Sim. O idoso às vezes ele recebeu mesmo, ele tem algum imóvel, mas hoje não tem uma renda, é difícil até entrar no mercado de trabalho, né? Com certeza. E aí é possível, eles têm dado decisões favoráveis nesse sentido. Inclusive os tribunais estão com esse tema diariamente debatendo isso, inclusive está sobrestado, discutindo que é o tema, exatamente isso, se isso é possível ou não, porque o INSS entende que teria que vender. Teria que vender, ele fala, olha, você tem patrimônio, renda. Você não é baixa renda e tem negado os benefícios. E aí, obrigatoriamente, as pessoas estão entrando com ação na justiça para discutir isso daí. Tema polêmico também, tem decisões a favor, tem decisões contrárias a esse critério que é absoluto ou relativo da renda aí. Professor João, muito obrigado. Nosso tempo é pequeno, mas acho que deu para esclarecer bem esses temas para a sociedade. Agradeço mais uma vez a tua presença e conto com você em outros programas nossos aí mais para frente. Eu que agradeço, obrigado novamente pelo convite, estou à disposição. E gostaria, antes de encerrar, de dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo, que a Unifil está com pós agora em Direito, né? Nós temos pós
em perícias judiciais, nós temos pós em direito civil, processo civil, direito penal, penal econômico, processo penal, direito do trabalho, direito previdenciário. O professor João, inclusive, é nosso professor na pós-direito previdenciário. E se você tem interesse, tem uma graduação, gostaria de especializar num dos ramos do direito, venha fazer pós com a gente aqui na Unifil. Eu sou o coordenador das especializações, a de perícia é o professor Dr. Osmar, e nosso coordenador do curso de Direito. Venha fazer com a gente, o preço é bacana, é de extrema qualidade as nossas especializações. E agradeço a tua audiência, conto com a sua audiência nos próximos programas. Até mais.